Olá, povo da história, amigas e amigos do Clube da História, gente que gosta de ler história, que gosta de fazer história, que gosta de acompanhar o que está acontecendo aí com quem gosta de história. E hoje eu tenho o prazer enorme de conversar com um dos autores mais fecundos, mais apaixonantes, mais interessantes e que vem produzindo sem parar, que é o Samir Machado de Machado. Gente, o grande escritor Georges Perec, francês, poeta, ele dizia que tem livros, né, que nos fazem imaginar que nós estamos de barriga para baixo. O que ele quer dizer com isso? É aquela sensação de você estar na praia lendo um livro maravilhoso, você estar num parque lendo um livro maravilhoso, que é exatamente a sensação que os livros do Samir dão. Samir trabalha com romance histórico. Nosso tema hoje é romance histórico. Não esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal, né? E de dar aí um ok pra gente. Até! Samir, muito bom te ver. Tão pena a gente morar longe um do outro, porque você faz tudo que eu gosto e eu queria te acompanhar um pouco mais de perto. Mas, enfim, nós temos sempre uma primeira pergunta aqui no Clube da História, que é como é que você se interessou por história, mas eu queria rapidamente lembrar, até para quem está nos acompanhando, ano passado eu tive o prazer de entrevistar três grandes nomes que fazem romance histórico. Aliás, eu acho que você se enquadra perfeitamente na constelação dos grandes nomes de romance histórico hoje na nossa cena. Obrigado. Mas é verdade, na nossa cena literária. O primeiro nome nos deixou foi a querida Nélida Pinhon, que tem uma saga, ela tem uma saga sobre imigração espanhola para o Brasil. Ana Miranda e o nosso Alberto Mussa, né? A Nélida me disse que foi para a história porque ela lia muito quando era criança e lia sobretudo Jack London, lia romances franceses passados, enfim, nas cortes francesas, Maurice de Rohan e outros. A Ana Miranda me contou uma história incrível. Ela disse que ela começou a escrever romance histórico porque ela foi para Paraty e ela teve um sonho que tinham roubado o vestido de noiva dela e que ela vai fazer o caminho do ouro atrás do vestido de noiva. E ela começa com aquele livro fantástico sobre as órfãs do rei aqui no Brasil. O mesmo período, nós vamos falar dos seus livros aqui, o mesmo período que você já trabalhou. E o Mussa me surpreendeu. O Mussa, com 17 anos, estava na faculdade de matemática, ele queria ser matemático, olha só que coisa doida. Achava o curso de história um porre, com toda razão, foi a mesma época que eu fiz marxismo a fundo, só modo de produção, massacreira, e aí ele foi para a linguística, e da linguística ele passou para a história. O bacana é que o Mussa diz que ele não escreve romance histórico para as pessoas se entenderem, mas ele acha que a história é tudo, né? Que a história é uma forma de inteligência maior. E a Ana tem uma definição muito bonitinha, né, que eu faço questão até de reproduzir. Ela diz que os romancistas são historiadores que fingem estar mentindo e os historiadores são romancistas que fingem dizer a verdade. Eu acho que é o seu caso. Então conta pra gente como é que você entrou na história e que você se interessou por romance histórico. O meu contato inicial com a história é bem menos erudito do que o do Mussa, o da Nelly e da Ana Miranda. Ele se deu principalmente nas bancas de revistas. A minha mãe sempre foi uma grande leitora da Super Interessante, da National Geographic. Minha mãe sempre foi uma grande leitora da Super Interessante, da National Geographic, dessas revistas de história. Ela passou para mim essa curiosidade, digamos assim, pelo estrangeiro, por outras culturas, outras épocas. Isso casou com o meu gosto intenso por ler histórias de aventura, né, muito Tio Patinhas, muito Pato Donald, que por sua vez me direciona para o cinema de aventura, para o Indiana Jones, enfim. Por coincidência, quase todos os meus romances são históricos, mas eu me vejo essencialmente como escritor de aventura. E a história, para mim, é essa grande aventura, essa possibilidade de me projetar em outras épocas, em outros geografias, me imaginar desculpa, naquela outra temporalidade é uma coisa muito fascinante para mim. Assim,
É quase como escrever uma história de fantasia científica, porque a história é um país estrangeiro, as coisas eram diferentes lá. Existe essa frase, agora não lembro de quem foi que disse. E para mim é um pouco isso, assim, me aventurar pela história é uma grande aventura fantástica nesse sentido é uma coisa quase alienígena em alguns aspectos, em outros não, porque eu gosto de dizer que a história do Brasil é uma rodinha de hamster, né? Que ela está sempre girando, girando e nunca resolve essas questões. E isso também é uma coisa que me fascina quando eu trabalho com romance histórico, é ver o tanto do passado que tem no presente, que ainda se mantém no presente. É isso mesmo, Samir. Eu também tenho a mesma sensação, mas com o agravante que você não se interessa só por história, mas eu acho que essas leituras todas te levaram para um estilo narrativo, e eu já disse isso aí quando apresentei você, que é espetacular, que você escreve muito bem. Essa boa escrita do romance histórico é absolutamente fundamental. Você está falando nessa coisa do transporte, eu estou me lembrando aqui que o George Martin, né, que fez aquela série que eu acho que todo mundo assistiu, Game of Thrones, achei até a segunda agora muito furreca, mas a primeira realmente foi avassaladora, foi espetacular, um pouco também como a história lá do menininho inglês lá no colégio interno dos bruxos, quer dizer, eu acho que são séries que nos levam, nos carregam para outros tempos, como você muito bem disse, mas o George Martin, ele me surpreendeu, porque ele disse que o livro que o inspirou foi um livro escrito nos anos 50 por um historiador francês que fez uma tetralogia, o Maurice de Rouen fez Os Reis Malditos, né? Eu, pelo menos, garota, li direto essa tetralogia, e ele diz que o volume O Rei de Ferro foi quem o convidou a fazer essa série. E mais, ele disse que lia os historiadores das mentalidades, que para nós historiadores foi também uma grande, para mim foi uma enorme satisfação saber isso. Enfim, você está falando aí que você lia muito, né? Mas quais são exatamente os autores que te inspiraram para você fabricar, porque é uma fabricação, é uma cozinha, né? A gente escrever sobre história é sempre uma cozinha. Ou quais foram os autores que definiram esse seu pé no romance histórico? Mas, assim, puxando assim da memória lá da minha adolescência, eu era um grande leitor do Michael Crichton, né, escritor norte-americano, escreveu Parque dos Dinossauros, Enigma de Andrômeda, grandes obras de ficção científica, mas ele escreveu também alguns romances históricos muito interessantes, onde ele fazia certas fusões de gênero. Ele tem um livro chamado Devoradores de Mortos, que também é conhecido como o 13º Guerreiro, devido ao filme, que ele fundiu uma narrativa histórica, que é a da viagem do árabe Ibn Fadlan à terra dos russos, com a saga do Beowulf, e criou uma mistura muito interessante. Ele também tem um livro que é O Grande Roubo de Trem, que é uma história de assalto ambientada na era vitoriana. E depois, claro, esse meu gosto por ficção científica e fantasia, eu li ali Senhor dos Anéis, Harry Potter e tudo mais, mas eu queria mais dessa coisa de fantasia medieval, por assim dizer. E em algum momento eu encontrei o Baldolino, do Humberto Eco, que é um livro que eu acho sensacional, o modo como ele começa histórico, e do metade para o fim ele vira a chave e vira uma espécie de fantasia da imaginação medieval. Aquilo me levou para o Nome da Rosa, também do Eco, e eu queria mais Idade Média, eu queria mais história. Eu li muita coisa, assim, eu li livros que eu apaguei completamente da memória, tipo aquela pentalogia do Ramsés, do Christian Jacques. Eu li todos os livros, não lembro de nenhum, mas eu também li outros que me marcaram profundamente, como As Aventuras de Capa-Espada, do Bernard Cornwell, que escreveu Ele faz uns. Ele saiu no Brasil ali nos anos 2000 com uma trilogia sobre o rei Arthur, em que ele retrabalhava o mito arturiano de um ponto de vista histórico, um rei Arthur ali naquela Grã-Bretanha, recém saindo do final do Império Romano, etc. Ele tem uma longa série de aventuras de capa-espada ambientadas nas guerras napoleônicas. Dali eu encontrei o Arturo Pérez Reverte, que é um espanhol que escreve ótimos romances de capa-espada, o Capitão La Triste, eu acho sensacional, assim, e todos esses livros do Humberto Eco, Cornwell, o Reverte, uma coisa que muito me marcou e que eu acho essencial no tipo de história que eu gosto de contar, não é só o interesse pela história, mas é o humor, digamos, um senso de humor irônico, assim, que me lembra que histórias de aventura são histórias também assim, de humor. E justamente pela ironia de olhar a história do Brasil, especificamente, e ver essas repetições, esses absurdos quase surreais
que mantém uma continuidade ao longo do século, não tem como não ver também um pouco de humor nisso. Eu comecei pensando em escrever histórias de ficção e fantasia. Na minha cabeça, quando eu tinha 20 anos, eu ia ser o Tolkien brasileiro e ia escrever uma saga estilo Senhor dos Anéis. Virou uma porcaria, mas eu gostava dos personagens, eu me apeguei àqueles personagens que eu criei. E a certa altura me ocorreu, se eu pegasse esses personagens e essas situações que eu bolei para elas e jogasse num contexto histórico, no Brasil, onde é que eu poderia colocar esses personagens? E daí eu comecei a ler sobre a história brasileira e eu me dei conta que o Brasil colonial é como se fosse a nossa Idade Média. Não só porque Portugal já era um país bastante atrasado, né, em relação ao resto da Europa, mas o Brasil sendo tão fechado, tudo aqui tão difícil, tão antiquado, mesmo em relação ao mundo moderno, que nós vivíamos com a mentalidade da Idade Média. E era um ambiente perfeito para o tipo de história de aventura que eu gostaria de escrever. Bom, eu acho que você. É interessante esse seu feeling, porque eu, quando comecei, eu fiz a faculdade de História muito tarde, já era mãe de 3 filhos, era apaixonada, como você, por Idade Média, sempre tive a oportunidade de viajar muito, então, castelos, conventos, tudo, feitiçaria, príncipes, princesas. Eu acho que é uma coisa absolutamente encantadora. Me pergunto até por que esses livros não são adotados na escola, né? Na escola, no ensino médio, fazer o pessoal ler esses autores todos para serem transportados como nós dois fomos. Mas eu acho que a característica da tua produção, que é uma produção espetacular, começa até agora a falar dela, né? Lembrando o teu primeiro romance, Quatro Soldados, que é exatamente esse momento pré-histórico, medieval do Brasil ali, jesuítas, massacre de índios, portugueses, e é interessante porque desde o início você cria esses protagonistas gays. Eu acho isso um espetáculo, eu acho a marca do. Eu acho que é um tipo de ficção militante em que você consegue colocar esses personagens que nós sabemos existiram, tá aí o meu queridíssimo amigo Luiz Motti para mostrar que eles estão presentes desde as primeiras visitas da Inquisição, você consegue colocá-los em toda a parte. Esse seu primeiro, eu acho que você arrebentou com Quatro Soldados, é bom que se diga para quem está nos ouvindo, né? Uma crítica sempre avassaladoramente entusiástica, positiva, sobre a maneira como você constrói a sua narrativa e a sua linguagem. Homens Elegantes é a minha paixão. Tivemos até juntos aí numa feira literária falando de Homens Elegantes. Ali eu acho que você encarna o Alexandre Dumas e você faz realmente aquele herói de capa-espada, século XVIII. Conto aqui para quem não leu e recomendo a todos que estiverem nos ouvindo todos os seus livros. Homens Elegantes se passa no século XVIII, é a história de um brasileiro que fica entre Londres e Paris. É um romance policial, atrás do quê? Atrás de quem é que faz obras eróticas que estão sendo contrabandeadas para o Brasil. E esse personagem vai passar por um trilhão de aventuras. Vale dizer que esses livros todos são seus, né, Samir? Você teve 2 prêmios importantíssimos, o Açorianos e o prêmio Minuano. Depois o terceiro livro, que é um livro mais alentado, e eu acho que é uma incursão também espetacular para um outro momento, acho que aí você faz um salto, você pode até dizer para a gente um pouquinho como é que você faz isso. Você vai para Tupinilândia. O título já é genial, vale dizer, as capas, né, do Samir, não sei como é que ele consegue, né? Você entra numa livraria, não consegue o livro do Samir Machado passar desapercebido. A Tupinilândia é a história de um empreendedor dos anos 80, né? Estamos saindo do regime militar, que resolve construir uma cidade à maneira da Disneylândia na Amazônia. E o legal dessa história é que essa cidade é invadida por militares, é fechada, porque eles temem a chegada do comunismo, e um arqueólogo, anos depois, vai atrás de uma cidade perdida e chega na cidade perdida, a cidade vive, a cidade está lá cheia de gente que a gente conhece, que teve aí nas ruas, aí nesses últimos 4 anos, enchendo a paciência da gente com medo de comunismo. E esse último livro, Samir, do qual você vai falar para a gente, não vou dar spoiler nenhum, que é uma quinta maravilha, O Crime do Bom Nazista. Em todos esses livros você tem esses personagens que são vítimas de homofobia, e esse é realmente o livro, eu acho, onde você trata disso mais diretamente. Conta pra gente como é que nasceu o Bom Nazista.
Assim, há muito tempo atrás, logo nos meus primeiros livros, eu costumo dizer que eu tive um momento Scarlett O'Hara contra o Sol Poente, dizendo que eu jamais iria escrever um livro que não tivesse um protagonista LGBT de novo, por uma questão muito simples. Assim, eu, como gay assumido, sempre percebi que o tipo de literatura que eu gosto de ler, raramente ou nunca, na verdade, eu vejo protagonistas LGBT onde eu possa projetar todas essas uma história de aventura é como se fosse uma brincadeira, né? Tu se projeta naquela aventura, naquela ação, não, onde eu pudesse projetar ali sem necessariamente ter que discutir a própria identidade. Um pouco o Homens Elegantes é bastante isso, o Tupinilândia tem um pouco disso, o Crime do Bom Nazista, daí já é um pouco diferente. Ele foi escrito num momento bastante sombrio, por assim dizer, tanto do país quanto da minha vida, porque eu escrevi esse livro em 2021, estávamos no auge da pandemia, a vacina ainda não tinha chegado, eu tenho asma, então eu tinha essa sensação constante, nossa, até o final do ano eu vou morrer, já era. E né, estávamos vendo sobre um governo que evidentemente desprezava a busca por uma vacina, por cura, enfim, onde até LGBTs também eram bastante perseguidos e atacados durante o governo Bolsonaro. E daí, enfim, surgiu esse convite para escrever uma história policial para um outro projeto que até não saiu ainda. E eu comecei a escrever, era para ser um conto, mas o conto foi ganhando tamanho, acabou virando uma novela. E eu já tinha algum tempo a ideia de escrever alguma coisa a bordo do Zeppelin. E aquele momento os paralelos me pareceram evidentes. Escrever sobre uma comunidade, perdão, escrever sobre uma comunidade LGBT extremamente efervescente como era na Alemanha dos anos 20 e 30, que da noite para o dia foi completamente esmagada pela ascensão de um governo de extrema-direita conservador, que foi o governo nazista, e o modo como a única coisa possível era, enfim, fugir do país para não ser esmagado debaixo das botas do nazismo. Aquilo tudo ressoou muito forte comigo com aquele momento que eu estava vivendo, e esse era o tipo de história que eu queria contar. Eu queria, como é que a gente vai, aquele vizinho simpático, aquela pessoa comum do dia a dia, do nada, vira uma chave e se torna uma pessoa que, por mais que te sorria ao te dar bom dia pela manhã, ela tranquilamente te eliminaria da face da terra. Como com um triângulo rosa num campo de concentração, né? Morreram milhares. Exato. E você lembra muito bem. Bom, primeiro o livro é um espetáculo, essa descrição do Zeppelin, você vai voltar a isso. Como é que você entrou nesse Zeppelin para saber como é que tudo acontecia lá dentro? Mas eu diria que o mais terrível é que você lembra também a militância gay dentro do nazismo, que é exterminada na Noite dos Longos Punhais. Quer dizer, você em poucas páginas você condensa o horror, o ódio, né? Como isso desabrocha, incendeia a Alemanha. É muito bonita a maneira como você faz isso. É uma lembrança de que gays de direita não são um fenômeno recente, né? Já naquela época, até por alguns oficiais do alto escalão nazista, por serem um segredo mal escondido que eram gays, muitos homossexuais na Alemanha da época diziam não, os nazistas falam isso só para ganhar votos, mas eles não vão de fato fazer o que eles estão dizendo que vão fazer. Sabe que foi uma situação muito semelhante que nós tivemos na eleição de 2018. As pessoas diziam, não, ele não vai fazer as coisas que ele está dizendo que ele vai fazer, é só para ganhar votos dos conservadores, e não era. Sim, então e tem um pouco disso também, tipo, não dá para negociar com alguém que prega a tua própria extinção enquanto comunidade, enquanto cultura, é uma irresponsabilidade. Assim, nós não, é o problema de se tolerar o discurso intolerante, tu está aceitando negociar o teu próprio extermínio. E é muito disso. Em relação ao Zeppelin, uma coisa engraçada é que logo que comecei a escrever a história, eu pensei, tá, Zeppelin no Brasil, eu busquei no Google imagens do interior do Zeppelin, tá, eu encontrei ali umas plantas baixas muito interessantes, comecei a escrever a história. Lá pelas tantas, conforme a pesquisa foi avançando, eu me dei conta que existiam vários modelos diferentes de Zeppelin. E aquele que veio para o Brasil era muito específico, era o LZ127 Grafo Zeppelin, que tinha um interior muito menor do que eu estava pesquisando. Enfim, no meio do caminho eu tive que mudar de Zeppelin e reescrever um pouco, replanejar a história para reajustar a realidade. Às vezes a gente lê sobre a passagem do Zeppelin pelo Brasil, parece que só passou uma vez, mas não, ele era uma linha aérea regular que operou durante uns 7, 8 anos. Eu escrevi sobre isso, ele passava, ele era aplaudido, né? Ele, quando desce em Recife a primeira vez, ele recebido por uma multidão na praia aplaudindo. Foi decretado feriado municipal na primeira vez
que ele chegou. E eu acho muito assim, muito bacana, muito surreal imaginar isso, assim, que no dia a dia do Brasil dos anos 30 tu tá passando pela rua, tá ali o Zeppelin chegando da sua oitava ou nona viagem desse ano. E aí, tipo, eu tenho um amigo aqui, o José Francisco Botelho, um grande tradutor, que a avó dele, quando menina, viajou no Zeppelin. Ela tinha guardado os materiais, a passagem, a lista dos passageiros, o cardápio, o que era servido a bordo, todos esses pequenos detalhes, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, de escrever, de pesquisar esses pequenos detalhes do dia a dia, que é uma coisa que eu gosto muito quando leio os teus livros, principalmente o História da Gente Brasileira, esses pequenos detalhes, essa pequena história, que nos dão uma sensação muito mais completa e clara do que era viver nessa época, do que simplesmente de ler que, sei lá, que Dom Pedro declarou a independência das margens do Ipiranga ou qualquer data mais específica. E isso é uma coisa que me fascina, sabe? Esses pequenos detalhes de viver em outra época que às vezes são muito parecidos com a nossa vivência atual, só muda só, com pequenas modificações cosméticas ou tecnológicas. Samira, a gente está só esquecendo de contar aí para quem está nos ouvindo e vendo, e que eu recomendo pela milionésima vez o Crime do Bom Nazista, que o crime se dá numa viagem de Zeppelin. Né? E é genial, quer dizer, são as mesmas pessoas, não vamos dar um spoiler, pelo amor de Deus, que as pessoas têm que comprar esse livro, porque eu até o final tinha dúvidas de quem era o bom nazista e quem era o criminoso. O que é genial é que tudo se passa no interior do Zeppelin, tudo se passa entre refeições e chás e conversas, são poucas pessoas, então é legal porque a gente, muitas vezes no romance histórico, você pega Marguerite Yourcenar, né? O Adriano, mas é tanto nome, é tanta gente, no final você tem que voltar para a página 15 para saber quem é o personagem da página 80, e você vai na mosca, é um primor, é uma arquitetura absolutamente perfeita, a arquitetura do Zeppelin, né? É absolutamente perfeito, então esse livro é absolutamente imperdível. Agora, eu fico um pouco preocupada, viu, tanto com você quanto com o meu destino, seu, o meu, o nosso, de todo mundo que gosta de história, que está fazendo história, porque eu acho que nós estamos numa era, né, o Habermas é que tem textos maravilhosos sobre esse horror que é também a sociedade de massas, né? O que está acontecendo com a gente. Né? E a gente vê que as pessoas estão lendo cada vez menos aqui no Brasil, as livrarias estão fechando. Mas abriu uma livraria nova, mas fecharam 3 ou 4. Né? Livraria de bairro, então, eu moro numa cidade que tem uma única livraria. Quer dizer, é lamentável, 350 mil habitantes e uma única livraria. E nós temos uma época também em que diz muito bem o Regis Debray, que é um grande mediólogo, né? Ele diz que as pessoas hoje querem ser vistas e ouvidas, mas não querem mais ser lidas, porque até a minha geração, podia ser sua mãe, todo mundo queria ser lido. Né? A gente, quando ia fazer uma carreira universitária como a minha, a coisa mais importante era publicar. Os americanos tinham aquele famoso lema, né? Publish or perish, né? Publique ou morra, desapareça. E isso desapareceu completamente. Nós vivemos aí numa era de influências, eu diria que a maior parte caricata, patética, horrorosa, sobretudo quando quer fazer ou filosofia, ou história, ou sociologia. Né? E eu pergunto a você, pensando um pouco no que nós vamos continuar fazendo, lutando aí pelo nosso espaço. Como é que você vê isso? Você acha que vai piorar, que vai melhorar, que tem um regresso, né? Porque a história a gente sabe que oscila. Um dia vão descobrir a Biblioteca de Alexandria. Como é que você se vê nesse cenário, Samir? Olha, eu tendo a ser menos apocalíptico hoje do que eu já fui no passado. Primeiro, porque por mais que a gente veja, tipo, as pessoas estão lendo menos. Claro, em termos de número de leitores, assim, provavelmente temos mais leitores do que jamais tivemos na história, porque a população, enfim, é maior. Mas certamente as pessoas proporcionalmente estão lendo menos. Ao mesmo tempo, a crítica está sempre reclamando que hoje em dia se publica demais, que todo mundo publica o tempo todo e que não dá para ler tudo que se publica. Então tem esse diálogo, às vezes, um pouco esquizofrênico. Ou se lê menos e se publica demais. Então, o que está acontecendo? Mas talvez seja justamente essa a resposta. Muita gente, eu vejo isso muito com escritores novos, muita gente quer se dizer autor, não quer necessariamente ter que publicar o livro. Isso é um trabalho a mais. Mas, ao mesmo tempo, o livro, em competição com as telas dos celulares, com o próprio livro, com o e-book, digamos assim,
Ele é uma tecnologia que está ali aprimorada há quase 500 anos. Tipo, tu não precisa de energia elétrica para ele, tu não precisa atualizar o software. Se a Amazon amanhã resolver que vai descontinuar o Kindle, tu não vai perder o que está escrito nas páginas daquele livro, ele se mantém ali. E eu gosto de imaginar que, enfim, independente da tecnologia que vier, o leitor interessado eventualmente vai encontrar o meu livro em algum momento. Ao mesmo tempo, agora eu perdi o fio da meada. Tu tinha falado alguma coisa sobre. Você não tem medo do chat GBT escrever um livro por você, né, Samir? Olha, o que eu posso dizer? Existe. Sim, se tu for ver as listas de livros mais vendidos no século XVIII, ou até os comentários dos críticos da época, eu vi eles reclamando de livros, panfleto de bispo, panfleto religioso, livro de autoajuda, coisas que eram evidentemente não literárias, que hoje em dia só encontra se cavocar muito no acervo de bibliotecas nacionais, mas que, né, morreram como literatura, enquanto que as obras literárias de peso que foram escritas ainda se mantêm sendo publicadas, sendo quantas edições do Dom Quixote, do Robinson Crusoe, ou de tempos em tempos, até mesmo assim literaturas mais populares, como existia uma escritora inglesa de romances água com açúcar chamada Eliza Haywood, que foi esquecida por um século depois foi redescoberta. Autores e depois com literatura de massa no século XIX, assim, com o tempo, aquilo que é descartável, que é evidentemente descartável, essa literatura que não tem nada para dizer, a não ser surfar na onda do momento, ela vai desaparecendo e aquilo que tem valor literário vai ficando. Claro, é angustiante para nós que trabalhamos com literatura de fato ter que competir com o panfleto de autoajuda empresarial, tipo, do monge que mexeu no seu queijo ou algo do tipo, e com a biografia de um youtuber de 20 anos que, né, tipo, o que uma pessoa de 20 anos tem para falar da vida? A não ser que ele tenha lutado na guerra ou seduzido uma mulher 30 anos mais velha, como aquele rapaz francês fez no século XIX. Mas, enfim, Você a tem literatura sobrevive. Você tem razão. Pelo menos, espero isso, porque eu adoro, não consigo parar de escrever. Para mim é um desafio permanente, porque é um prazer permanente, né? Que é exatamente, Samir, o que eu sinto nos seus livros. A gente sente que você escreve com prazer, a gente sente que você faz a pesquisa com prazer, a gente sente que você vai ainda nos oferecer milhares de livros. Agora, nesse horizonte aí, bom, uma coisa boa também é que os nossos livros acabam migrando para séries, né? Histórias da Gente Brasileira vai ao ar agora, em agosto a setembro, não sei exatamente quando, porque está nas mãos da produtora. E você, a Tupinilândia, vai virar cinema também, né? Foi a Tupinilândia que foi. Não, foi Os Homens Elegantes. Não, atualmente, o Corpos Secos, que é um romance coletivo que eu escrevi com a Natália Polesso, Marcelo Ferroni e a Lusa Geiser, está com os direitos vendidos para RT Features para uma série de TV. O Tupinilândia ainda ninguém se interessou. Até mas olha, isso aqui vai virar, vão arranjar um dirigível qualquer para. Envolvendo o Bom Nazista, envolvendo alguns dos meus outros livros também, que eu não posso falar ainda, porque ainda está em fase de negociações, mas sim, algumas coisas minhas estão se encaminhando para filmes e séries também, o que me deixa bastante empolgado, inclusive pela possibilidade de novos leitores encontrarem meu trabalho, o nosso trabalho. Exatamente, eu aposto muito nisso. Quer dizer, eu não quero escrever para isso, mas eu fico contente quando me leem e aí fazem isso, né? O Príncipe Maldito está até hoje, ia ser ópera, balé, cinema, novela. O coitado do Príncipe Maldito, eu já mandei rezar tanta missa para ele, para ver se ele encarna aí num bom ator para a história dele também, esse lado da família imperial aparecer. Para terminar, Samir, uma pergunta que me assoda, né? É a questão da censura dos livros clássicos. A gente volta e meia está lendo aí panfletos contra, volta a questão do Monteiro Lobato, volta agora a questão da Agatha Christie, do James Bond. Tá? Quer dizer, eu acho que não sei, do meu lado me parece que há um pouco de exagero. Eu acho que quando essas obras são dirigidas para crianças, você faz lá uma nota de rodapé, o Monteiro Lobato, eu acho que aí é até obrigação do professor ou dos pais explicarem. Mas esses autores importantes, né, para adultos, como é que você vê essa questão? As notícias recentes que eu vi, né, que a obra infantil do Roald Dahl está sendo mexida, né, o texto está sendo editado para tirar questões ofensivas, a da Agatha Christie também
a do Ian Fleming. Como tu falaste, quando se trata de literatura infantil, que está lidando com um leitor de informação, eu acho compreensível. Eu prefiro que se insira a nota de rodapé, mas eu até acho compreensível que se faça uma edição, digamos, mais editada de algumas coisas que são. Tu vai pegar Monteiro Lobato, tem coisas que são francamente intoleráveis para um leitor de informação de hoje, que se for trazido sem contexto. Assim, mas quando tu está trabalhando com uma escritora como a Agatha Christie, como Ian Fleming, assim, os personagens da Agatha Christie, se eles são racistas, xenófobos, preconceituosos de toda sorte. Eu já traduzi vários romances da Agatha Christie. É interessante que uma pessoa numa cadeira de rodas nunca é um deficiente físico, é um aleijado. Ela usa essas palavras pesadas e tal. Mas esses personagens que ela cria não são feitos para serem pessoas agradáveis, já começa por aí. São todos suspeitos de cometer um crime e geralmente eles são, a gente sente na leitura do texto que eles são pessoas desagradáveis, paródias de manias e neuroses ingleses da época. Eles são um retrato da sociedade inglesa da época, e às vezes eu fico pensando se não tem um pouco da cultura inglesa atual querer varrer para baixo do tapete o fato de que ela é quase o pai e a mãe dos preconceitos sociais que a gente carrega até hoje. Mesma coisa, o personagem como James Bond, ele é um homem inglês dos anos 50, um homem branco, hétero, inglês dos anos 50, com toda a mentalidade, aquela mentalidade estilo Mad Men, né, da época. E mesmo o Ian Fleming, quando escrevia, dizia que ele não achava o personagem agradável, ele não foi escrito para ser um personagem agradável. Então, ao mesmo tempo, tu vê essa discussão sendo feita em relação a autores que são mais respeitados literariamente, né? Porque Agatha Christie e Ian Fleming são vistos como autores de entretenimento. Eu acho até um pouco ofensivo da parte dos editores. Evidentemente, eles julgam essa literatura como algo menor que pode ser modificado conforme a necessidade de mercado, como se fosse um refrigerante de novo sabor, uma roupa da moda. Eu literalmente acho isso bastante ofensivo e acho preocupante, porque em vez de contextualizar que aquele livro pertence à mentalidade de uma época, ele seja remodelado para atender um novo público como se fosse um produto, não uma obra literária, não um retrato. Eu acho bastante complicado. Eu sou bastante crítico em relação a isso, eu acho que quase todo escritor é, porque a obra, né, a obra literária ela responde ao seu tempo, assim, e ela tem que ser lida no contexto do seu tempo. Os livros de James Bond se passam durante a Guerra Fria, então existem vários elementos de xenofobia ali que fazem sentido na mentalidade inglesa da época, e que nem eram sequer questionados na época. Eu concordo com você, e você mencionou aí um personagem que está na nossa vida quando a gente é escritor, que é o editor. E o editor hoje em dia tem aquele leitor sensível, né? Mas o leitor sensível, às vezes, não tem nenhuma sensibilidade para o que ele está lendo. Eu trabalho com história, não é? Só um detalhe, né? Eu que trabalho com história, eu muitas vezes reproduzo documentos, porque eu não posso criar diálogos, isso não existe, né, no meu trabalho. Eu reproduzo documentos ali que mostram bem como é que a pessoa está pensando. Ah, mas isso aqui não pode, mas é um documento histórico. Quer dizer, essa linha é uma linha muito complicada, né? Eu acho que você tem toda a razão. Há que se respeitar o autor, ele que fique com as consequências do que ele escreveu, né? O leitor sensível, eu já não gosto muito do termo, porque o leitor sensível foi um termo inventado pela Folha de São Paulo quando um caso muito específico que houve de uma revisão que foi feita num livro sobre pessoas trans. Mas o que chamam de leitor sensível nada mais é do que um revisor, um leitor especializado. Se eu vou escrever um livro sobre determinado assunto, eu vou querer que alguém especializado leia para me dizer se a terminologia está correta, etc. Se eu vou escrever um livro sobre pessoas trans, eu vou querer que uma pessoa trans leia para saber se eu estou usando termos corretos que aquele personagem usaria numa história de ficção, claro. Mas, enfim, até um pouco escrever livros históricos me deixa um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque as pessoas pertencem ao passado. Eu não posso deixar de usar o termo mulato, por exemplo, que hoje é extremamente complicado, num contexto anterior a qualquer época do Brasil, anterior aos anos 80, talvez, mas principalmente no Brasil colonial, porque no Brasil colonial essas definições eram bastante políticas também. O ser mulato era diferente do ser negro, existia uma percepção diferente da sociedade, existiam questões diferentes sendo abordadas. E hoje estamos sabendo aí, graças aos historiadores, que os mulatos eram a grande maioria da população brasileira, integrados no sistema produtivo, ganhando dinheiro, formando seus filhos. Uma história bacana aí que eu tenho a impressão que vai começar a chegar. Samir, nós estamos chegando ao fim. Eu queria perguntar a você o seguinte: projetos novos, como é que a gente fala com você, como é que a gente se comunica, como é que
Como é que a gente... Quer dizer, a gente é todo mundo que está aqui conversando com a gente também diretamente. Projetos novos sempre tem, eu estou sempre escrevendo uma coisa ou mais de uma no caso, eu estou fazendo um doutorado escrito criativo, então preciso produzir um romance. Inclusive, né, eu já me decidi a escrever coisas mais curtas, porque eu escrevia livros de 400 páginas, mas eu nunca fui tão elogiado por um livro pelo simples fato de ser curtinho. Eu notei que as pessoas gostam de coisas mais curtas. Então, eu pretendo ser um pouco mais sucinto, assim. Eu tenho gostado, inclusive, de trabalhar com romance policial. Talvez eu pense em alguma coisa mais nesse sentido. Em relação a onde me encontrar, eu estou no Instagram, se eu não me engano, meu usuário é samir.demachado. No Twitter, o Twitter está cada vez pior, indo de ladeira abaixo, talvez eu saia dele cedo ou tarde. Mas as pessoas podem com certeza me encontrar no Instagram, samir.demachado. Eu acredito que eu seja bastante acessível, eu gosto de entrar em contato com os leitores, então... Então, vamos aproveitar, gente. Vamos conversar com o Samir, continuar essa conversa. Samir, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Eu sou apaixonada desde o primeiro livro. E sucesso aqui. Vida longa para o nosso bom nazista, viu? Tá, ok.